Muito bom estar aqui. Um prazer apresentar o filme nessa sala, nessa universidade, com meu sotaque. Espero que vai dar certo, ok? Vocês podem me dizer, falar em português. Estou falando já em português. O filme vai estar lançado no cinema dia 15 de março. Temos uma pré-estreia amanhã em São Paulo. Vamos fazer outros eventos no Rio e vamos voltar para São Paulo final do mês. É bom de colocar essas informações agora. O dia 31, e vamos fazer uma coisa um pouco diferente, que é o que chamamos de cinema ao vivo. E atualmente eu vou começar um pouco a falar do projeto sobre esse assunto das formas. É um projeto Híbridos, os Espíritos do Brasil, que foi um trabalho, uma missão para nós três, agora com Ibira, o quatro, de uma maneira, realmente é esse núcleo, então 4 anos de pesquisa, de trabalho, muito independente, tudo foi feito, qual é a maneira de você dizer? Na raça. E foi uma pesquisa sobre as formas do cinema. Então, esse filme é a longa-metragem, mas tem também, o que é muito importante para nós, tem tudo uma outra pesquisa feita de muitos filmes cortes, que está tudo no website híbridos.cc, já é tudo acessível, e já tudo é de graça, tudo está em licença livre, licença Creative Commons. É também muito doido pensar nisso, mas lançamos o website com tudo de graça, sem a longa-metragem, antes de lançar a longa-metragem. Bom, porque realmente estamos muito nessa pesquisa sobre as formas do cinema hoje, e tem outras formas também que estamos trabalhando com esse projeto, então essa forma de cinema ao vivo, que é uma performance de live cinema, onde cada noite, nós dois, com a Priscila, estamos criando um novo filme com todo o material que filmamos ao redor do Brasil. E talvez, em alguns eventos, convidamos pessoas, músicos, para tocar com nós. Então, é realmente um híbrido entre cinema e música. E o dia 31 de março vamos tocar no Viaduto do Chá. Isso. Com Ilho Obadomin e Mauaca, que vai ser muito legal. E vai ser muito legal, vai ser uma noite especial. O que chamamos um pouco de uma tentativa de ritual, de uma maneira. Eu acho muito importante também, dessa maneira de como posso dizer, talvez entender arte como espiritualidade, entender uma missão artística, talvez como uma missão ritualística também. E tem as últimas formas do projeto, que são instalação. Fizemos uma instalação em Londres de 24 horas de filmes, que foi com uma piece, como se diz em português? Uma peça de 24 horas, dentro do Barbican, que é um centro bem legal para as pessoas que conhecem esse lugar. E fiz outras nos Estados Unidos. Foi os 4 formas para realmente, como disse Vicente, explorar as formas de cinema hoje, que você não está o mesmo espectador à frente do seu computador, seu laptop, com a frente de uma tela no cinema, com a frente de um museu, e foi lá de explorar um pouco as formas com os mesmos materiais. Se posso adicionar uma coisa nisso, acho que esse trabalho com as formas que deixa nos livres de experimentar mais com cada forma. Trabalhar mais cada forma. O longa-metragem, por exemplo, estamos fazendo uma entrevista hoje com uma jornalista que estávamos nos perguntando desde o início você teve o desejo de não colocar voz, por exemplo, não colocar muitas informações? Não, atualmente isso chega em relação a todas as outras formas. Quando você vai no website, você tem, de uma maneira, uma contextualização, muito mais informações que tem a ver com um olho mais antropólogo, e que então deixa a forma do longa-metragem para nós
mais livre, mais pura, mais radical na experimentação de cinema talvez sensorial. E então acho que realmente nosso pensamento vai muito nessa direção de pensar cada forma, cada tela de uma maneira diferente, como se relacionar com o espectador em vários lugares, como tocar de várias maneiras. Talvez a cabeça, mas na maioria dos tempos o coração. E como encontrar equilíbrio, uma harmonia entre todas as formas. Então isso foi e agora é nosso projeto Híbridos, feito com a maravilhosa Fernanda durante todos esses anos. É o seguinte, eu acho que quando os portugueses chegaram no Brasil, já existiam essas tribos indígenas com todos esses rituais. Ora, há quanto tempo esses rituais já existiam? Será que nós teríamos condição de saber? Porque, de repente, essa cultura indígena ela pode ser mais antiga do que a cultura trazida pelos portugueses. Existe, no início do filme, um ritual indígena, e depois ele se transforma num ritual de Umbanda, da religião católica. O primeiro ritual que tem depois da parte indígena é o Círio de Nazaré, actualmente. A primeira imagem que você vê do catolicismo é uma cruz, que actualmente fica em Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia, e depois vamos pelo Círio de Nazaré, que já é, para nós, acho um secretismo muito entre catolicismo e paganismo, de uma maneira. É interessante, mas desculpa. Da mesma maneira que eles fazem rituais com Van Damme, tipo maconha, talvez, não sei, aquele chá maravilhoso lá que eles tomaram. Não se chama maconha, mas... de passagem. Que chazinho bom, hein? Ó, o negócio é o seguinte, quer dizer, eu fico realmente pensando que o ritual indígena é o ritual católico. Quando o padre levanta a hóstia, ele fala sangue de Jesus. Todo mundo acredita que aquilo é o sangue. Não, c'est pas une question. Non, mais dis pas. Eu estou colocando em discussão o problema. Não, interessante, mas... O senhor quer dizer... Posso aproveitar, então, fazer uma pergunta? Em termos de ritual, tanto católico quanto indígena são rituais. Então, adorei essa colocação, porque o filme, a nossa ideia com esse filme de não ter explicação, é justamente viajar de um ritual ao outro, demonstrando que ritual é ritual. Não importa a forma de acessar o sagrado. Se ela funciona para você, se funciona um chá, uma maconha ou uma hóstia, cada um pode escolher, né? E no Brasil a gente tem todos esses, né? E podemos misturar todos em um só e criar um novo a cada hora, minuto, dia, que foi o que a gente percebeu com a nossa pesquisa. Que tem... que é o Brasil plural, tem também essa para nós, unidade do rituais. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo filme, é bem tocante. A minha questão é o seguinte, a colega aqui, a Priscila, perdão, você é a Fernanda, então ela é a Priscila e ele é o Vincent. Então, na verdade, os dois são os diretores e você é a produtora. Então mais interessante para a minha pergunta, porque os dois são estrangeiros e o filme é todo sobre a espiritualidade brasileira. E aí a minha pergunta vai assim, né, com relação a vocês dois, por ser estrangeiro, por que ter escolhido o Brasil? E se vocês já tinham essa vivência esse sincretismo, essa espiritualidade no Brasil, anterior ao filme, ou isso foi acontecendo durante,
E uma segunda pergunta, se vocês acreditam que o Brasil pode ser um tipo de uma Índia das Américas. Perguntar para a primeira pergunta, tá? Responder para a primeira pergunta. Estamos cineastas e já faz muitos anos que estamos a pesquisar sobre os rituais no mundo. E para nós queremos fazer um grande projeto sobre os rituais da espiritualidade, realmente uma pesquisa da espiritualidade. Para nós, o grande país da espiritualidade é o Brasil, realmente, com essa diversidade, a possibilidade de experimentar, que tem tantos caminhos no Brasil que são possíveis, sabe, que tem muitos da discussão sobre a violência da religiosidade, mas para nós não foi uma pesquisa sobre a religiosidade, realmente foi uma pesquisa sobre todos os caminhos de espiritualidade e a possibilidade de experimentar. E para nós realmente de escolher Brasil penso que o Brasil tem um papel imenso para o mundo agora. Tem um papel imenso e que queremos muito que este pequeno semente deste projeto vai dar um sentimento orgulhoso para os brasileiros, que são super orgulhosos da cultura brasileira, que é imenso, que é maravilhoso, que é mágico. Como o francês não tem isso na França, não existe essa espiritualidade, tantos caminhos, tantas diversidades, tantas possibilidades, não existe na Europa, da verdade. Mesmo que tem imigrante, que tem possibilidade de mistura das coisas, mas são poucos. Não tem um país imenso como o Brasil que tem esta possibilidade. Tá, eu sou. Claro, estou totalmente de acordo. Não, realmente, nosso desejo de fazer um projeto sobre a espiritualidade tem tudo a ver com, de maneira, o nosso entendimento dessa crise global. Isso que podemos ver de muitos lados: política, econômica, racial, ecológica. Coisas bem ruins estão acontecendo agora. Tem no mundo geral, sim, claro, nesse mundo global, de uma maneira. E não só aqui no Brasil. É muito importante colocar isso, que tem um desconfio no futuro que está chegando. Opa, aonde vamos juntos? Tem várias maneiras de lutar. Acho que tem muitas lutas importantíssimas feitas no lado mais político, de defender vários direitos das minoridades. Isso é tão importante. Tem muito trabalho feito no Brasil desde alguns anos, com um bom tempo, especialmente sobre a demarcação das terras, tudo isso. Tem também para nós talvez uma luta que não é tão fácil de colocar na mesa, que é a luta da consciência, da mente. E essa luta que é interessante para nós, porque é essa luta que vai com a espiritualidade. O que é espiritualidade? É a abertura da consciência sobre altos níveis de realidade, sobre o invisível. Recolocar o invisível dentro da nossa sociedade. Somos franceses. A racionalidade foi quebra muito dessa relação mais cosmológica com tudo. Então, encontramos aqui, nesse país, muitos rituais, muitos caminhos diferentes para abordar o invisível. Nosso desejo também é muito focado na música. Porque a música é a coisa mais linda do mundo, simplesmente. Porque a música chega antes da palavra. De onde vem a música? Do sagrado. Música vem da ligação com o invisível, exatamente, com tudo que tem ao redor de nós. Então, essa busca, claro, que deve ser feita profundamente aqui no Brasil, do nosso lado. Porque o Brasil é o país mais rico do mundo sobre isso. Muito mais que a Índia, de uma maneira. Muito mais, porque muito mais tem uma novidade, tem uma maneira de experimentar. Nesse filme, você pode ver
não, que tem um pouco dessa história do Brasil. Os índios, a chegada dos católicos, um pouco de espiritismo aqui, claro, os rituais afro-brasileiros, tudo começa a se misturar mais, uma aparição dos evangélicos. Não sei se vocês viram que teve isso, por exemplo, também. Até chegar mais e mais, é um híbrido. Nas cenas finais, onde estamos? Estamos em um ritual, tem um ritual de Umbandaime. Umbandaime. Ah, verdade, é. Uau, exatamente. Uau, Cláudia. Uau. Então, onde estamos? Umbandaime. Que evolução incrível. Uau. Eu tenho muito amor na arte, nas formas de arte. Eu acredito que precisamos de experimentar. Na minha cultura francesa, por exemplo, temos isso na mente, precisamos de experimentar com arte isso, mas esquecemos de colocar o invisível no meio. E acho que nesse país precisamos de aprender muito disso. E todas essas novas formas ritualísticas que estão chegando faz que vocês têm um tesouro tão grande aqui, e então que precisamos continuar, precisamos celebrar, e precisamos ir juntos mais para frente, celebrar toda essa diversidade. E acho que realmente para nós foi uma experiência que muda a nossa vida totalmente. Você vai lá no Himalaia, e você vai no Tibete, no Índia, no Butão, são as pessoas que são muito espirituais, mas que eles vão seguir uma religiosidade que tem 2.500 anos. Eles não vão experimentar novos caminhos. E no Brasil tem isso, tem este potente de fazer as coisas novas, de experimentar o invisível, e experimentar a experiência humana, que para nós é uma coisa muito, muito legal no Brasil. E a segunda pergunta que foi? Boa noite. Eu me chamo Merlotte Petion, e eu vi que vocês abordaram as religiões brasileiras num contexto bem caricato, ao meu ver, mesmo ao meu ver do que é a massa religiosa brasileira hoje ser mais caricata do que isso, que são as religiões protestantes, e como elas estão se colocando no país hoje. Eu queria saber se vocês, pela massa protestante ser a maior massa hoje religiosa no país, não sei se vocês se atentaram a isso, e se vocês se atentaram por eu ver questões das igrejas evangélicas, um pouco do Pentecoste, o movimento pentecostal, que é aquela questão uma coisa que se assimila um pouco à Umbanda, né? Que foi bem parecido lá na colocação de vocês. Aí a minha dúvida principal, na verdade, com relação a toda essa mistura religiosa, é se vocês têm um segmento religioso que vocês sigam e que tem algum ritual religioso que esse segmento siga, e como que vocês se colocaram se adentrando em tanta variedade, né, de rituais religiosos. É só isso. No internet você vai encontrar muito mais que lá dentro do filme. No filme é impossível ele colocar mais de 60 rituais. Mas depois de 2 anos de pesquisa com o nosso próprio programa para fazer todo este projeto, não foi possível de fazer todos os rituais que tem no Brasil. Sabe? Não tem fim, na verdade. Não tem fim. Você poder fazer esse projeto para um projeto de vida. Já tem mais de 100 filmes dentro do website, entrevistas, textos, álbum de música que são disponibilizados para todos. Mas para fazer este filme foi uma edição que foi difícil e ao mesmo tempo não, porque tem, como disse Vicente, todos o lado do filme tem este website que permite uma liberdade de fazer, de escolher e de fazer uma, como se diz, uma linha,
uma linha, tá? Fazer uma linha sem palavras, porque foi uma coisa de fazer um documentário sem palavras, de fazer unicamente com a música. Qual foi a pergunta? Não me lembro. Assim, vai falar, não me lembro da pergunta, desculpa. Não, mas a pergunta foi se acho que temos nossos próprios rituais. Posso dizer isso? Sua pergunta foi nosso. Acho que mais e mais estou pensando que nosso próprio ritual é cinema. Nossa espiritualidade é cinema e fazer cinema. É simplesmente isso, é realmente nossa maneira de estar, de fazer. Então, cada vez que chegamos em todos esses lugares, tivemos o desejo de mergulhar, de entrar em um tipo de transe, de acompanhar tudo o que estava acontecendo sem ter lado, sem ter muitos preconceitos, sem ter uma intelectualidade que podia actualmente agir como uma barreira entre os outros. Actualmente, tivemos o desejo de ficar muito perto. E actualmente, pouco a pouco, estamos entrando realmente em um tipo de dança com todos esses espíritos em qualquer lugar. Estávamos tomando o que tive a tomar com teve coisas, estávamos tentando realmente usar a câmera como uma ferramenta para se aproximar. E isso é muito interessante, porque cada vez estamos em uma sociedade onde estamos usando, talvez por falta de educação, os equipamentos tecnológicos, as ferramentas, para criar uma barreira, uma distância. Acho que realmente todas essas ferramentas podem ser usadas de uma outra maneira. E me interessa pensar nisso. Talvez nossa maneira de usar nosso smartphone pode estar usado de uma outra maneira na sua própria mão para ficar como uma dança com os outros. Então, isso foi meu desejo com a câmera. Usar essa câmera para me ajudar a dançar. Então, entrar nesses transes foi maravilhoso. E, no final, nossa própria espiritualidade, acho que é isso. Acho que realmente fazer essas filmagens. E depois, especialmente como falamos no início, essas coisas de cinema ao vivo, é nossa própria meditação com tudo isso, sabe? Acho que realmente estamos questionando nós próprios sobre tudo isso, o que significa estar em conexão. E acho que tem muitas ferramentas hoje em dia que precisamos experimentar. Oi, boa noite. Meu nome é Gabriele e eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é como foi chegar em cada comunidade, como foi o consentimento para a transmissão dessas imagens, o entendimento que essas comunidades tinham sobre o que seria esse filme e também sobre o recorte, quais foram os critérios que vocês usaram para o que entrar no filme ou não, né? Porque, enfim, dentro de toda essa diversidade, algumas coisas, ao meu ver, que eram muito importantes, assim, que poderiam aparecer, mas, né, sem querer dar pitaco no que vocês fizeram ou não. É um filme lindo, parabéns, mas só para entender um pouco mais essa questão do recorte, sabe? Poucas coisas urbanas apareceram, por exemplo, aí isso dá uma impressão de um olhar estrangeiro assim sobre o Brasil também, que é meio complicado, aí fica essa sensação. E é isso. Obrigada. Foi realmente, sim, não, mas a coisa de não colocar palavras, por exemplo, foi a ideia para mim, meu lado, de não ter um ponto de vista estrangeiro, que são estamos franceses, vamos colocar uma voice-over, é uma coisa que é bem do nosso lado. Foi também de não colocar nada, para estar bem com as coisas e respeitos e com a experiência para as pessoas que vão experimentar a música sagrada, de cura, e que vão fazer a experimentação de um rituais. Quando você vai no rituais, você não tem uma pessoa que fala do que o ritual não. Só realmente de dar esta possibilidade de fazer este filme como uma reza, sabe? Como uma reza, como uma meditação, como viagem. Sim. Não, você falou uma coisa interessante, que você não viu muitas coisas urbanas
Mas efetivamente teve muitas coisas urbanas. Por exemplo, bom, já o Círio de Nazaré acontece no meio do Belém do Pará. Depois tem a Casa do Caminho, um centro espiritual que fica em São Paulo. Depois tem um ritual de candomblé e de umbanda, mais ou menos, que são... o candomblé acontece em Rio de Janeiro, na zona norte. O ritual de Xambá acontece na Olinda, em Pernambuco. Tem esse ritual de umbanda que finalmente não é exatamente na cidade, mas tudo é do lado e todos são muitos urbanistas, de uma maneira. Você pode ver coisas que as pessoas são realmente da cidade. Sim, já falei disso. Os evangélicos são na zona norte do Rio de Janeiro. Os congados no meio de uma cidade, que é o Ouro Preto, de uma maneira. O ritual de entrada final é feito realmente um pouco afastado da cidade, em Santa Catarina, mas é realmente um ritual que, para mim, é um grupo totalmente urbano. Então, posso dizer que a melhor idade do filme é dentro da cidade, de uma maneira. É interessante que você viu isso dessa maneira. Mas, bom, anyway... Eu acho que essa impressão foi mais que o colega ali falou um pouquinho dessa questão dos ritos evangélicos, assim, eu acho que o que... sobre a falta do ambiente urbano, né? Aquela coisa do que a gente convive aqui em São Paulo, por exemplo, com muitas igrejas evangélicas de todos os tipos, e é isso que está no nosso dia a dia, né? A maioria desses rituais que tem no filme são coisas que eu conheço, né? Realmente. Mas então, interessante também de ver que os evangélicos têm preconceito para nós também, que todos os evangélicos vão na igreja. Tem rituais que são fora da igreja também. E para nós foi interessante também de sair dos preconceitos dos evangélicos. Bom, sabemos tudo da situação dos evangélicos, mas também é bom de estar do outro lado também, e de saber que tem outras coisas. Vou responder a sua primeira pergunta, de como é que foi a abordagem, e eu acho que isso vai colar nisso que a gente está dizendo do olhar estrangeiro e tudo mais. Para filmar esses grupos, bom, acho que aqui a maioria do pessoal é de cinema? Não. Eu achei, como o Henrique era, eu achei que pudesse ser. Para filmar uma situação dessa, geralmente não é muito simples, né? Você chega com uma equipe, com luz, com câmera, isso significa filmar pessoas em um momento bem íntimo, um momento de espiritualidade, de devoção à sua espiritualidade, é um momento íntimo. É importante marcar aqui que esse filme faz parte de um projeto que a gente chama de Transcinema. Ele tem um site onde todos os rituais que nós filmamos, tem um filme dedicado a cada ritual. Esse site, cada filme desse vem acompanhado de um texto escrito por uma antropóloga, e além do texto tem links para trabalhos de outras pessoas sobre cada ritual associado. Então, para não parecer que a nossa pesquisa foi só o que há de belo e incrível para o gringo ver, não partimos daí. Partimos de como que a gente pode retratar a espiritualidade questionando, que é um questionamento do trabalho artístico da dupla, a nossa relação com as telas. O que você vê num computador é diferente do que você vê num cinema. E como que a gente pode traduzir a espiritualidade brasileira para essas telas. Então, nesse filme, não há essa preocupação de mostrar a realidade política do que está acontecendo com os evangélicos hoje. Aqui não tem essa preocupação. Primeiro, porque é uma pesquisa poética e musical. Então, aqui, eu acho que o critério maior que eles seguiram, que eu pude acompanhar, foi como construir um grande ritual, como colocar todos esses rituais como sendo um grande ritual. E como o Vincent colocou, a música é a coisa mais ritualística. Então, acho que o critério foi mais a musicalidade do que foi... acho que o recorte veio muito da música. E a abordagem para entrar nos lugares era... A gente fez esse projeto inteiro sem dinheiro nenhum. Quando digo sem dinheiro nenhum, é sem dinheiro nenhum. Sem nenhum patrocínio, sem nenhum edital, sem nenhum incentivo estrangeiro. Foi dinheiro nosso, do bolso. Né, trabalhando, fazendo outros projetos, para manter esse. E isso pudemos manter a liberdade de fazer com que esse material fosse o mais poético possível, sem ter que
responder a nenhum critério de patrocinador ou nenhum recorte de edital e nada disso. E também permitiu que a gente se aproximasse dessas pessoas de maneira diferente. A gente não estava fazendo um filme para passar no canal X ou no canal Y, onde a gente pudesse, talvez, colocar a imagem dessa pessoa de um jeito que não a agradasse. Então, isso permitiu, quando a gente chegava, batia na porta de uma casa, falando, a gente quer fazer esse filme, mas por que vocês querem filmar a gente? A gente quer filmar vocês para fazer um curta-metragem sobre o ritual de vocês, que vai estar disponível na internet sob licença Creative Commons, para vocês perpetuarem ou demonstrarem ou registrarem o que vocês fazem hoje, porque a gente sabe que a tradição da espiritualidade vem muito da oralidade, né? Como traduzir a oralidade na época digital? Por que não ter isso filmado, guardado para a posteridade? Não sei o que isso vai virar. O nosso site, não sei o que vai ser daqui a uns anos, daqui a uns 10 anos. A gente não sabe, enfim. Então, por que fazer isso? Para isso e para fazer um projeto em que a gente possa celebrar a nossa cultura, fazer uma visada poética sobre a nossa espiritualidade. E aí o Vincent fala bem também, quando ele fala de usar a poética, que eu faço política quando faço poética, e eu essa parte deixo para ele falar melhor. Uma expressão fantástica recentemente no IMS do Robert Frank, que eu tenho aqui. Que para mim o Robert Frank é um exemplo fantástico. Vocês sabem que é o Robert Frank, o grande fotógrafo suíço que fez o The Americans. Talvez que para mim realmente é o maior livro de fotografia do século XX. E lá na entrada, você não viu essa exposição no IMS na Paulista recentemente? Não? Do Robert, acho que não é mais. Não, teve uma linda frase que talvez vamos. Mas não me que disse uma coisa que é muito importante para a nossa geração, é que estou tentando colocar muito dentro de nossa maneira de explicar, nossa maneira de fazer. Porque tudo está virando muito político, gente. Dizendo isso, estou dizendo que tudo está virando muito, esta realidade está virando chato, realmente, porque tudo fica muito parado, uma maneira de entender a realidade que não vai dar certo, acho. Se não tem outras alternativas, sabe? Eu iniciei falando que estamos na luta, e as lutas precisam se completar. De maneira. Então, nossa luta é uma luta que vou colocar de uma maneira poética, é uma luta poética. Porque, para mim, dentro de qualquer luta poética, já tem uma luta política mais sutil. E precisamos disso, de sutileza, nesses dias. Então, de uma maneira... Porque tem pessoas que estão perguntando-nos por que você não coloca a atualidade do que está acontecendo hoje no Brasil. Mas que realmente colocamos. A você de ver. Entende? A você de entender que está trazendo uma coisa, sabe? Anyway, desculpe, viu? Anyway, o Robert Frank é maravilhoso. Foi bom de colocar esse nome lá aqui. Então, voilà, espero que respondi um pouco a sua pergunta. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Responder também que para escolher os rituais, porque tem tantos no Brasil, como 4 anos atrás, como o início do projeto com a Fernanda, fizemos uma pesquisa. A Fernanda fez uma pesquisa do que já existe, que não precisamos de documentar mais. Quando tem filme maravilhoso, tem já documentos que são boas, porque vamos fazer um outro filme já que é feito para outras pessoas que fizem um trabalho maravilhoso. Para nós foi realmente, durante 2 meses, fizemos um tour no Brasil para encontrar pessoas, já fizemos um filme um pouco, mas encontrar pessoas para fazer este rede, tá? Encontrar pajé, encontrar pai de santos, e você sabe, faz que uma pessoa vai fazer encontrar uma outra pessoa. Você precisa de encontrar essas pessoas, Fizemos pouco a pouco esta pesquisa e
fiz uma pesquisa durante 2 meses para ver quais são os lugares que precisamos de... Porque o Brasil é tão grande, é um continente. Para viajar, você precisa de ficar na região 1 mês, para no norte, fazer as pesquisas lá, de ficar no Acre durante 1 mês. Você não vai ficar uma semana e voltar e vai dizer, tá, tem as coisas do Santo Daime, que boa, vamos voltar de novo. Não foi possível, foi realmente fazer uma coisa que foi de pesquisar, de ver quais são os rituais que precisamos realmente de documentar e de celebrar. E foi realmente também de seguir um pouco os ventos, os signos, sabe? Quando você tem as coisas que são portas abertas, com as coisas que são super fáceis de encontrar, que você tem o azar da vida, que faz que você vai encontrar pessoas. Foi realmente dessa maneira também. Foi de documentar, mas também de seguir os ventos, de seguir os signos e de fazer este projeto dessa maneira, tá? De seguir o invisível também, que foi lá para nos mostrar o caminho, tá? Dia 15 de março. O Ibira. Valeu. Isso. A questão da distribuição do cinema independente no Brasil não é tão simples. A gente não consegue definir com as salas com tanta antecedência onde vai entrar em cartaz, que horários e tudo mais. Então, assim, aqui em São Paulo vai entrar com o Cinema Itaú, só que eu não consigo te dizer se é no Itaú Augusta, se é no Frei Caneca. O próprio Belas Artes, provavelmente com o sucesso da pré-estreia de amanhã, vai querer programar, mas por enquanto eles não me... A pré-estreia é às 8h30. 8h30. Isso. Mas, então, na semana que vem, a gente vai conseguir publicar oficialmente a programação da estreia do filme aqui em São Paulo. Vai entrar em São Paulo e no Rio, no dia 15, e aí depois, nas semanas seguintes, ele vai começar a peregrinar para o resto do país. Sim, por favor. Então, sim, eu encontrei essa palavra do Robert Frank. Então, de uma maneira, então, Robert Frank. Você precisa realmente descobrir o trabalho do Robert Frank. Não tem mais, não. Sempre achei que o modo como se vive já é, em si, uma atitude política. Muito lindo, simplesmente. Por favor. Bom, primeiro de tudo, boa noite. Obrigado a oportunidade de estar assistindo o filme. Eu gostei muito também, estou gostando do debate aqui. Eu quero fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é que eu gostei de vocês falando sobre a diversidade do Brasil e como aqui a religião ela tem uma coisa mais recente do que outros lugares. E eu pensando aqui, fazendo algumas ligações assim, eu vejo que é muito da mistura das coisas que vem. Por exemplo, eu bebo chá também, que alguns chamam de Santo Daime, eu chamo de vegetal, é um outro ritual para o mesmo chá. E o Daime é uma boa representação dessa mistura que traz o novo, porque o Daime, a origem dele é cristã, o início dele mesmo é cristão. O chá, ele é indígena de muitos mil anos atrás, o cristianismo também, 2000 anos. E a Umbanda tem raízes africanas também, que é muito antigo, assim. Então essa mistura que traz o novo, que traz esse respiro que acaba virando o Brasil, né? O que a gente é hoje também é toda essa mistura. E a minha pergunta é com relação à parte dos indígenas, que tem bastante foco que eu vi mais assim nos indígenas do Mato Grosso. E eu pensando também no tamanho do Brasil, como o nosso colega falou, ele é cheio de índio, né? Era cheio de índio, hoje nem tanto. Mas desde do norte até o sul, são muitos rituais, muitas tribos, é uma diversidade muito grande. E eu quero saber qual que foi o critério para a escolha desse foco maior nos índios do Mato Grosso, no ritual deles. Ok. Então, os índios do Mato Grosso são o que filmamos. Sim, verdade, tem também os Chavantes. Então, dentro do filme, acho que podemos ver os Chavantes, os Meinaco e os Yawanawa. Os Yawanawa estão no Acre. É verdade, os Chavantes estão no Mato Grosso, na Serra do Roncador. Os Meinaco também estão no Mato Grosso, no Xingu.
Como dizer, nossa maneira de fazer cinema é muito baseada na improvisação também, no acidente, na intuição. Acreditamos que você precisa ouvir, porque está falando, sem parar. Então, dessa maneira, não encontramos bons contatos dentro, por exemplo, do estado da Amazônia. Nunca tivemos a oportunidade de ir para Roraima, mas claro que tivemos o desejo de ir para o Acre, por causa também de ter toda essa história do Santo Daime lá. E filmamos também um outro ritual que é fantástico, que não está no filme, mas que está no website, que é a barquinha. E a barquinha, para mim, é a coisa, se você me pergunta qual é, talvez, é fantástico. Tem barquinha aqui? É novo isso, não? Não, aqui. Não, porque actualmente só tem 3 igrejas da barquinha no Acre, tem uma no Rio, então talvez tem uma aqui. É maravilhoso. Bom, o ritual da barquinha é fantástico, a música da barquinha é uma coisa incrível. Realmente, bom, anyway. Então, acabamos de encontrar actualmente os chavantes, encontramos os chavantes na aldeia multiétnica, que é um evento maravilhoso que acontece fim de julho, início de agosto, na Chapada dos Veadeiros, lá em 2 horas de Brasília. Sim, do Goiás, mas realmente perto de Brasília. E lá é realmente um evento muito tocante. Tem muitos filmes sobre isso no website também. E lá acabamos de ser amigos com eles. Eles nos convidaram, os chavões, para visitar a aldeia deles. 2 meses depois, fomos lá e tivemos mais tempo para mergulhar um pouco mais na região e ir até o Xingu, encontrar os meinacos, que têm uma cultura muito forte também lá e tudo isso. E porque também foi na época do Quarupi, porque teve o Quarupi que estava acontecendo, e você pode ver na final do filme, actualmente foi feita uma semana antes do Quarupi, o Quarupi que é o maior ritual funerário do Brasil, indígena, e que esse ano estava acontecendo nessa aldeia. Então, a cena final, por exemplo, para explicar o que está acontecendo, é uma cura que o pajé está fazendo para uma pessoa da aldeia, mas no mesmo tempo teve o ensaio do Quarupi acontecendo. Então, tem essas 2 coisas acontecendo, mas tudo foi feito realmente improvisado. Tudo é improvisação. E meu desejo de criação é totalmente improvisação. É encontrar esse alinhamento com tudo, sabe? O que podemos falar de channeling ou de outras maneiras, mas acho que tem muito a ver com isso. Então, isso. Infelizmente, tem mais de 250 povos indígenas no Brasil. Queremos muitos. Não, felizmente desculpa, disse infelizmente, desculpa. Felizmente, desculpa, felizmente tem, mas não tem grama para ir ver todos os povos, sabe? Infelizmente, precisamos escolher um pouco para mostrar um pouco a diversidade dos rituais indígenas, mas também é complicado, sabe, para ir lá na aldeia, é uma política interna que é diferente também. Você precisa de falar com todas as pessoas da aldeia para filmar, antes de filmar. É um processo que é muito bom, mas você precisa de tempo para ficar na aldeia, de falar, de explicar o processo, por que você faz esses projetos. É mais, tanto... Não, são os povos indígenas, depois de todos que aconteceram no Brasil, dos filmes, as coisas, eles são um pouco ansiosos, não ansiosos, receosos, sobre os filmes que vamos fazer com esse. E tem muitas cineastas que falam conosco, vamos dar esse material para você, mas nada. E quando você chega realmente com o coração de fazer esses materiais e de dar de volta esse material para as pessoas, ele não te acredita mais, porque tem pessoas que fizeram um trabalho tão chato antes, que ele não acredita mais. Se você chega, quer fazer esses materiais para eles, que ele pode utilizar esses materiais na luta também indígenas no Brasil hoje, mas ele não te acredita que você vai dar esses materiais.
precisamos realmente colocar todos no nosso amor, nossa energia, nosso entusiasmo para que ali, tá, sabe que é de verdade, tá? Queremos fazer. Falamos com a organização ISA, penso que você sabe, são a ISA hoje, com o rapaz Marcos, que faz um trabalho maravilhoso. É um projeto que queremos fazer, de celebrar os povos indígenas do Brasil, fazer 2 anos de pesquisa, de celebração, com certeza. Para nós é a ligação com a natureza, e os povos têm tantas coisas para nos aprender, tantas coisas. Oi, boa noite. Primeiro eu queria parabenizar também todo o trabalho, a pesquisa, que ficou maravilhoso o filme. Mas então, primeiro eu queria perguntar de toda a experiência o que vocês extraíram para entender e relacionar o ritual com a espiritualidade. Então, por que o ritual para a expressão da espiritualidade? E também como vocês olham agora os rituais e a espiritualidade do dia a dia, do cotidiano também, tanto individual de cada um, como da cultura mais ocidental. Então, eu sinto que tem muitos rituais que acabam acontecendo mais por acaso, assim, sem perceber, e o quanto isso pode ter a ver com a espiritualidade. Então, por exemplo, a arte, como você falou, a arte popular, ou me veio na cabeça jogos de futebol também, os estádios, ou as vestimentas que a gente usa, os códigos que a gente tem na rua. O que isso tem a ver com todo o filme também? Chegamos hoje do Rio, estamos um pouco cansados, mas tudo bem. Acho que uma coisa que é muito interessante para nós é claro, como podemos ritualizar hoje dentro das nossas sociedades, como as pessoas estão ritualizando e como podemos trazer também essa influência, por exemplo, dentro de lugares onde não temos a impressão que estamos ritualizando mais. Por exemplo, acho que na Europa, especialmente na Europa do Oeste, Europa do Leste, Eastern Europe, Leste, é muito interessante, porque tem muita presença do ritual, do paganismo, essa relação com a natureza. Isso é uma coisa que fica um pouco bem perdida, também, no Oeste, dentro do nosso país especialmente. E acho que atualmente tem muitos rituais também lá acontecendo, que tomaram outras formas. Teve muitas coisas em relação com música eletrônica, rave e tudo isso. Eu achei muito interessante também isso, muito interessante, mas cada vez ficava mais e mais para mim afastado da espiritualidade, de uma relação com o invisível. E pesquisar sobre rituais, para nós entender como podemos reorganizar nossas sociedades, que é hoje em dia, para falar a verdade, uma sociedade global, com toda essa diversidade. Então, como podemos manter essa grande diversidade de rituais e tudo isso, sem perder a ideia também que estamos em um momento onde, claro, que estamos mergulhando mais e mais e mais e mais, talvez para criar um outro tipo de ser humano. Interessante. Não estou falando do post-humanismo aqui, de uma outra maneira. Talvez de uma evolução do ser humano através de novas práticas espirituais. Isso me interessa muito, nos interessa muito, e entender que, então, claro que nossa pesquisa não foi sobre, foi muito feita sobre o momento de ritualizar, da celebração, da música, porque, como eu falei, estamos atualmente pesquisando música, o uso da música para chamar os espíritos, o uso da música para curar tudo isso.
Então, focamos nessa ideia do ritual. E no final, acabamos de fazer um filme de 1h30 que é um grande ritual. Um grande ritual que vai através de todos esses corpos. Grandes rituais desses corpos híbridos, de alguma maneira. E então, não sei qual foi exatamente sua palavra, mas de uma maneira, acho que nosso desejo hoje em dia é entender que é importante religar nossos próprios corpos com o transe, com a transcendência, com o invisível, de várias maneiras possíveis. Então, celebrar de uma maneira toda essa riqueza que tem nesse país e também tentar abrir também portas através das formas artísticas, de deixar isso no ar, deixar as influências possíveis de todos esses rituais dentro da nossa sociedade. Só para finalizar com isso, eu li um livro muito interessante de um rapaz interessante também, um rapaz, Daniel Pinchbeck, falando da nossa sociedade hoje em dia, e que um dos grandes problemas que temos é de ter perdido rituais de iniciação, que ficam muito fortes, claro, em qualquer povo indígena. O ritual de iniciação é um ritual para virar adulto, um ritual de maturação, para sair dessa infância. E acho que de uma maneira o que podemos ver dentro da sociedade, nessa crise da sociedade hoje em dia, é um problema de maturação, de maturidade. Não, de maturidade. Eu acho que realmente para chegar... Então, e a teoria dele, através desse livro, é muito interessante. Ele está dizendo que, atualmente, por ter perdido a maioria dos nossos rituais de iniciação, estamos ficando jovens demais em relação com a crise que estamos confrontando, nossa própria humanidade. E, no final, o que está talvez chegando é um grande ritual de iniciação, um tipo de apocalipse da natureza. A natureza vai trazer esse ritual, de qualquer maneira. Então você podia esperar, ver a catástrofe chegando mais perto, ou você pode tentar abrir caminhos para reintegrar rituais dentro da nossa sociedade e reharmonizar com a natureza. Assim, como um objetivo de você romancear o grande ritual, né, no Brasil inteiro, eu queria saber o seguinte: isso é uma forma de diminuir o olhar preconceituoso, porque cada ritual implica em formas de comportamentos. E isso, às vezes, até, né, com uma conotação moral. Porque quando a gente fala aqui de dentro da academia, tal, você fala com um olhar neutro, quando na realidade ele não é. Como fez a pergunta sobre em que você se posiciona. Então coloca o cinema como um ritual e, enfim. Eu queria saber o seguinte: se a ideia, o objetivo do filme é mostrando como um grande, sabe, esse misticismo todo que nós temos no Brasil, se isso era uma forma de diminuir o preconceito que existe entre os rituais. Porque cada tribo, eu quis dizer que tem formas de comportamentos que implicam em... Por exemplo, quando você fala dos evangélicos, quando você fala da Umbanda, quando você fala... Tem sempre um olhar, às vezes... Porque assim, a gente está falando de uma forma romântica, o filme propõe isso. Mas, na realidade, às vezes ela é um pouco carregada. Às vezes até dentro da própria academia, quando fala sobre as religiões em si. Porque a gente não tem esse olhar neutro. Alguém de alguma forma, se filia a algum ritual. Eu queria saber se essa harmonia que o filme traz é para diminuir um pouco esse olhar que o outro tem em relação à tribo X com a tribo... Tá, com certeza. Acho que
Como ele colocou aqui, a ideia do filme, a ideia de ter feito o filme da maneira que foi montado, o longa, no caso, como o senhor colocou no início, foi justamente a nossa ideia de colocar os rituais como são formas de se ajustar ao invisível. Cada um tem uma, cada um tem a sua, mas o que buscam todas, de uma certa maneira, é em se entender com o invisível. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Mas deixa eu só entender, foi isso a sua pergunta? Eu acho que colocando dessa maneira, sim, talvez foi uma forma assim, de... A ideia de romancear, sim. Mas eu falei assim, cada fala nossa ela tem uma conotação que implica em comportamentos. Cada tribo tem uma forma de comportamento. Isso às vezes implica até num comportamento moral em relação àquilo que você segue. Então a gente não é apolítico, como ele mesmo falou. Até o estar, você já está politizando. Então, assim, a gente pode estar falando de uma forma harmoniosa aqui, porque nós estamos assistindo um filme, nós estamos na academia, nós estamos discutindo algo que está fora. Agora, quando ele fez uma pergunta diretamente sobre você, que ritual você segue, ou sabe, e qual comportamento você tem em relação a isso. Então, a ideia, o olhar do outro nunca é assim, com esse romance que o filme propõe, né? Da gente olhar a tela e a gente dar uma linguagem para aquilo que a gente está vendo. Curioso, né? Eu falo isso porque quando eu saí para vir assistir o filme, eu falei sobre essa questão híbrida e que a gente ia tratar de um grande ritual, algumas pessoas assim, mas sabe, falou com um olhar um pouco, com uma certa conotação sobre Umbanda, sobre o que a gente tem. Cada grupo tem esse olhar individual para aquilo que você pratica, para aquilo que você crê. E isso não é harmônico. A gente sabe disso. Até existe às vezes quando se fala do evangelho, fala de uma forma pejorativa. Aquele que não é. Entendeu? Então, assim, eu queria saber se um dos objetivos do filme seria esse, de mostrar que a gente pode ser harmônico mesmo, não é só uma ideia, não é só uma ficção, não é só mas a gente pode conviver com menos preconceito. Sim, não, assim, porque quando fala aqui dá a impressão eu totalmente acho que tem muitas coisas para falar disso, é super interessante. De uma maneira, o que colocamos no filme, claro, é nossa própria visão. Claro que é nossa própria subjetividade, não é o Brasil, como é o Brasil hoje, não é a realidade. Mas, de uma outra maneira, posso te perguntar o que é realidade. Não tem uma maneira de entender esse mundo. Então, estou fazendo o meu próprio trabalho aqui. Trazendo minha realidade, trazendo nossa realidade. Tentando trazer essa realidade que não é de uma maneira dizendo, olha, mira, é tão lindo aqui. Nós queremos muito mais uma raça. Porra, vamos tentar harmonizar toda essa energia. De uma maneira, posso te falar de uma coisa que me interessa muito, é física quântica. O poder da imagem não é só uma representação, não. Tem um poder, tem uma energia. Você não acha que o espírito está falando através da energia, da imagem também, por exemplo? Então, de uma maneira, criar, acho, todo esse ritual, o que chamamos de ritual de cinema, é também uma maneira de rezar para isso também, claro. Então, sim, estamos tentando dizer, podemos harmonizar, claro, mas acho que muito mais disso, acho que estamos tentando também trazer um pouco dessa harmonização com essas energias, com essas sementes. Sabe? Eu acho que é nossa missão como artistas também, sabe? Estamos falando isso do lado da poesia de novo, de uma maneira, que é um lado muito importante, que talvez para mim é o lado mais importante, sabe? Então podemos trazer tudo isso e comunicar não simplesmente uma ideia sobre uma realidade, mas também mudar essa realidade no mesmo tempo, entende?
que tem tantas realidades, não tem uma realidade. Você pode ver quando você vai falar de física quântica e também cada evento você pode ver o lado positivo e o lado negativo, tá? Negativo, tá? So, você pode escolher também qualquer evento da vida, não unicamente os rituais, mas é como uma meditação também, de ficar um pouco optimística da vida, tá? E penso que tem tanto já as coisas no Brasil sobre a guerra, a luta, o preconceito, a violência, a religiosidade da religião, que para nós foi bom também de escolher o lado, vamos escolher o lado para estar mais, com um lado de harmonização, como você fala, sobre sair um pouco dos preconceitos e de mostrar que esta unidade é possível, tá? Que tem uma unidade possível também. É das realidades, tá? Quando falar de uma forma ia passar para mim? Era minha vez mesmo? Era minha vez ou tinha outra pessoa? Eu acho que, considerando o horário, a gente pode fazer essas duas perguntas, talvez mais uma, se alguém tiver interesse. Sim. Gostaria de parabenizar pelo seu trabalho. Eu queria saber, assim, eu senti uma certa consistência na maneira que vocês produziram o filme, em termos da cinematografia e do som. Né? Eu senti uma certa... tem o Cinetranse, né, do Rush e tal, mas eu senti que você gostava muito de passear pela cena e seu olhar já calculava aonde você ia chegar e você construía essa imagem muito, né, no plano sequência, atravessando os rostos, e isso já era uma coisa notável no filme, né, esse movimento constante, eu achei muito interessante. E a captação do som foi muito bom, né, o som a gente percebe que foi super bem captado, então vocês sistematizaram esse olhar e sistematizaram a captação do som. E essa poética ficou muito forte no filme. Eu queria saber como vocês... que equipamento vocês usaram para fazer isso. Que bom, né, que marcou uma pergunta como isso. Foi muito legal. Sim, tranquilo. Então, vamos responder. Esse é fácil. Nada de secreto. Sabe, estamos a utilizar um material muito simples. Não tem tripod, não tem uma percha de som, não tem steadicam. Não, estamos a fazer tudo de mão, tá? E colocamos também como se chama? O H2, como podemos falar em português? H2, H4 sem lapel também, para quando tem uma voz de uma pessoa que vai fazer, mas estamos a utilizar o lapel, mas tem os pequenos microfones, que são H2, como ele pode falar? H2. E é uma Panasonic P2 e estamos lá a utilizar o microfone, depende do momento, sabe? Quando está na processão, você pode se adaptar. Quando tem um lugar que vai estar fechado, você vai colocar o microfone no lugares para colocar este som que vai radiar, tá? É isso. O som E foi pós-produzido na imagem, porque eu sinto que você tem uma estética que você gosta de uma imagem bem saturada. Mas que tudo foi muito bem, e tem um 5:1. O 5:1 é um trabalho especificamente para... Essa sala não foi o 5:1, foi estéreo. Mas nas salas, normalmente, você tem o som do pássaros que vai redonda. E que vai. Para nós, de estar com realmente uma impressão imersiva, que você está exatamente dentro do rituais, ou dentro da floresta, sabe? E sobre a edição, finalmente, de um processo que não foi tão enorme, foi uma pesquisa também para nós, para seguir os ventos e também os signos do invisível para fazer a edição. Mas você pode ver, para nós, as manos, que são lá para dar as mãos, a dar outros rituais para outros rituais. Você pode ver que o fio desse filme são as mãos que vai dar
a mão que vai escolher, a mão que vai compartilhar. So, para nós, são as mãos dos povos brasileiros que são juntos da unidade. Tá? Bem, aconteceram 2 momentos no filme que me tocaram bem mais profundamente. O primeiro deles é no feitio, que eles batem no cipó ao mesmo tempo que a música canta, e porque o Santo Daime tem uma coisa muito forte na minha vida, né? Enfim, e um outro momento foi anterior, que foi no congado. Eu venho de uma região que existe muitos congados, reisados, moçambiques e marujadas. E uma coisa interessante é que, da onde eu venho, o congado não pode entrar dentro da igreja. E aí vocês apresentaram um congado dentro da igreja. Então, isso que eu queria saber. Eu queria se eles fizeram para vocês filmar, ou como que puderam entrar dentro da igreja? Foi a festa dos congados lá no Ouro Preto, e tem essa sincronicidade que foi a festa que é a primeira vez que vai entrar lá na igreja. Para nós foi uma honra de filmar isso. Porque depois de 7 anos que ele não pode entrar, foi a primeira vez depois de... Eu fiquei muito emocionado, me arrepiei muito, porque... É porque foi para eles cantar às 5 da manhã, de noite, de cantar na igreja, foi maravilhoso. E aí entra aquilo que o colega falou, com relação ao preconceito, porque o congado, a marujada e o Moçambique é uma coisa muito interessante, mas ao mesmo tempo tem uma raiz afro, e a igreja católica... Não, porque vem do tempo da escravidão, então os negros não entravam na igreja ali, então tem essa coisa, né? E aí ficou muito bonito, com toda aquela abóboda, ficou maravilhoso. É isso aí. Muito obrigado, muito Roche. Uma última pergunta. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo trabalho também. Foi muito importante para mim vir aqui. Eu era para estar na sessão de reiki e foi cancelada, e eu vim para cá e no final deu na mesma. E eu notei que parece que teve uma ênfase muito grande no céu, sempre terminava ou começava pelo céu, e eu sinto que tem muitos rituais que também trabalham com energias muito terrenas, assim. Então eu queria perguntar sobre essa escolha de trazer a câmera para o céu ou começar pelo céu, dessas filmagens. Sim, tem realmente essa presença do céu. Eu não sei, não. Onde fica Deus? Não sei. De iniciar com a natureza. Vemos todos de lá, da natureza. E vamos lá, precisamos de agora, de realmente escolher nosso professor, que é a natureza, neste momento de crise mundial. De iniciar e de fechar, para nós foi como um tal, se chama um cercle vertueux. Como que tem um cercle vertueux? Virtuoso, cercle vertuous. Círculo virtus tá sobre a natureza, sabe? E a presença da natureza foi um momento para nós de escolher isso. Vamos colocar muitas naturezas, mas não tem muito, porque a natureza é lá, dentro dos rituais também. Você pode sentir o mar, sentir o vento, sentir a floresta, mas não foi lá no início da edição, vamos lá colocar muitas paisagens lindas do Brasil, mas realmente ficamos lá a ficar com as pessoas sempre perto, com plano perto das pessoas, para ficar realmente dentro dos rituais, e de não ter planos imensos, sabe? O que você vai sair das cenas, que você vai sair da emoção, sair do momento, e de ficar tantos perto das pessoas, com os manos, com os rituais. Com certeza, o momento do céu, que tem antes dos espíritos, foi depois do espiritismo. Foi realmente, porque depois dessa cena do carnaval, que é no Sírio, precisamos de respirar um pouco, sabe? Porque é uma loucura o Sírio, só precisa de respirar
E de ver a ligação do céu com o trabalho do caminho de... Desculpa, estamos um pouco cansados. Mas para você, de ver o céu, você tem um sentimento de ver muito céu durante o filme, porque tem uma cena só. Sim, Não, é muito bom. Não vi isso, mas não é muito legal, porque acho que realmente para nós o grande prazer de fazer esse tipo de trabalho artístico é de deixar muitas coisas no mistério, não saber por que você está fazendo isso. Não sei, mas estou fazendo, sabe? E ver depois com distância que é o que tem. Me lembra muito bem de uma vez quando, não sei quem foi isso, mostramos um dos últimos cortes do filme para uma amiga, ela sendo, é muito interessante, porque nunca você vai mostrar o objeto do culto. Eu fiquei, verdade, não pensei nisso, mas você nunca vai ver, só tem uma aparição rapidamente da Iemanjá, da estátua da Iemanjá, mas em geral você não vai, você tem uma cruz aqui ou lá, mas em geral é realmente focado não para onde as pessoas estão mirando, mas para as pessoas mesmo, os corpos mesmos. Acho que é interessante, acho que nossa pesquisa estava realmente isso, entender o invisível lá dentro de todos os corpos brasileiros. Sabe, sem colocar as coisas da intelectualidade, de colocar, vamos colocar, mas é tão bonito de ver a observação de vocês, porque com certeza tem tantos também de ir lá na cima, de se colocar como invisível também, de baixar também na terra para as raízes, é bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Por favor, vai lá no website. O website para vocês, e compartilhar este website, a cultura brasileira, celebrar. Muito obrigada.